Vai começar. Olá, eu sou a Yasmin. Olá, eu sou a Júlia. Nós somos alunas do 5º período de Letras na UEG Morrinhos. E hoje nós vamos propor um debate, uma conversa, um bate-papo sobre o artigo de Ulisses Araújo. O nome do artigo é A Quarta Revolução Educacional, a mudança de tempos, espaços e relações na escola a partir do uso de tecnologias e da inclusão social. Esse é um tema, um assunto bastante falado atualmente, de uns anos para cá, de bastante anos para cá. E a forma como Ulisses aborda esse tema é bastante interessante, é uma linguagem fácil de entender, é histórico, então ele conta a história de todas as revoluções para que a gente entenda realmente a Quarta Revolução. Para começar esse debate, nós vamos voltar lá em 2009. Em 2009, teve um congresso mundial da Unesco, que 150 países participaram, que foi sobre o ensino superior em Paris. A proposta era estabelecer e priorizar as políticas que ampliem o acesso ao ensino superior, que tenham qualidade e equidade na educação. Equidade reconhece o princípio da diferença dentro da igualdade. É necessário, foi discutido nesse congresso, foi falado no artigo que é necessário para atingir esses objetivos, de ter um ensino superior de qualidade e com equidade na educação brasileira. E o autor chegou na conclusão de que é necessário adotar novas perspectivas, adotar o ODL, Open and Distance Learning, e utilizar mais as tecnologias de informação e comunicação. Que o Brasil, o sistema educacional do Brasil, não parece estar dando conta das demandas de uma educação inclusiva, que vem impactando as metas de qualidade do conhecimento. Mas isso vai ser tudo discutido ao longo do tempo. Agora, falando das revoluções educacionais em si, Júlia, você pode explicar para a gente como é que foi essa primeira revolução, como é que aconteceu isso? Bom, nós precisamos entrar em um contexto histórico. As revoluções educacionais, elas refletem aquilo que aconteceu durante tempos estabelecidos pelos estados nacionais na Europa. E essa visão da educação na Europa, ela consequentemente foi atingindo grandes partes do mundo, né? Até porque o modelo ele vai repercutindo. A educação formal foi estruturada por um modelo estabelecido pelos europeus, consolidando princípios entre indivíduos e sociedade. Então, a gente sempre vai entrar nesse quesito entre indivíduo e sociedade. Haja vista que em todos os lugares que você lê e entende sobre educação, vai estar falando sobre como o indivíduo ele vai ser formado para o mercado de trabalho ou também para a vida, não somente para o mercado de trabalho. Então, você vai ver que as reflexões acerca da educação vão refletir em todos os ambientes políticos, econômicos, culturais. Só que, nesse cenário dos estados nacionais, basicamente a Europa, nós temos visões aristocráticas e com visões da burguesia. O que é esse cenário? Esse cenário vai nos mostrar que a educação privilegiava e era apenas destinada a essas pessoas da burguesia, da elite, da alta sociedade. E essa aristocracia não permitia que o ensino fosse alcançado por todos da população. Isso é alguma coisa que deveria estar nos espaços públicos, né, Júlia? E não acontecia. Exatamente. Só podia quem era da elite. Então,
para vocês verem como é difícil essa visão de hoje em dia estar distante disso, porque sendo que naquela época já era assim, já era difícil a educação para todos. Então, ainda hoje, nós vemos reflexos desse passado. A educação, como a Yasmin disse, deveria estar nos espaços públicos, mas se dava apenas aos filhos da elite, da aristocracia e quem estava naquela classe socioeconômica bem colocada. Exatamente. Você quer colocar alguma pontuação aqui? Não, basicamente isso. E como eu achei interessante você falar que isso, infelizmente, acontece hoje em dia também, né? Porque isso é uma coisa tão do passado, de tantos anos atrás, que já deveria ser cortado pela raiz. Só que, infelizmente, a gente sabe que nosso sistema público é mais voltado, não totalmente, mas ele é mais voltado para quem não tem condições financeiras de pagar numa escola particular. E, assim, claro que estamos falando de ensinos e ensinos, né? Tem as escolas federais do Brasil que são maravilhosas, conheço o Pedro II, as escolas do Bombeiro Militar, do Exército, enfim. Tem muitas escolas públicas que são boas, mas nas realidades de interiores, o que a gente encontra são escolas públicas que não são tão boas quanto as particulares, só que, infelizmente, só pode frequentar particular quem tem esse poder aquisitivo favorecido. Exatamente. Bom, a primeira revolução educacional foi a criação de casas de instrução nas cortesias dos faraós egípcios. Isso aconteceu há 2.500 anos atrás, ou seja, a educação se encontra na sociedade há muito tempo. Então, falar sobre educação é um tema antigo, mas que merece atenção e que merece novas perspectivas e novas mudanças que possam se adequar à realidade. Porque uma vez que o sistema, ele sempre vai ter mudanças. E é importante estar adaptando todas as organizações dessa educação para o que ele está acolhendo, para o que ele está abraçando. Então, quando nós vamos falar sobre essas perspectivas educacionais, elas precisam andar de acordo com o tempo. Por exemplo, se agora nós temos muitas tecnologias de informação que favorecem o ensino-aprendizagem e as práticas pedagógicas, por que não pensar sobre elas, né? Júlia, só adicionando aqui o que você falou, gente, faz muito tempo que a educação está. Agora, falando num contexto menor, que é o nosso país, no Brasil, a educação chegou junto com a educação datada, né, que colocaram nos livros, chegou junto com a colonização dos portugueses, que foi a educação através da catequese, toda aquela catequização dos índios. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que existe há muitos anos. E também vale ressaltar que a educação não é só você ir para a escola, você estudar. Não é isso. Tem educação que a mãe te dá, tem educação que você aprende conversando. Então, são várias formas de educação. Não apenas a educação que você senta numa sala e tem o professor para te ensinar. É verdade. A segunda revolução educacional, ela acontece em 1787, com o decreto do rei Frederico Guilherme II, tornando obrigatória a educação básica na Prússia. Tirando o clero, a gestão das escolas que passaram a ser públicas, geridas pelo Estado. Então, aqui, ó, nesse ano de 1787, na Prússia, vocês podem ver que as revoluções, elas vieram acontecendo assim, em um lugar, em outro lugar, e de certa forma, esses acontecimentos isolados, eles foram refletindo em vários campos. Por exemplo, aqui, nós estamos falando da Prússia, o que aconteceu em 1787. Só que nós estamos falando disso hoje, ou seja, está refletindo aqui no Brasil também. E nesse período, o Estado tirou o poder do clero,
que era o poder da igreja sobre as escolas, sobre o ensino educacional, e pegou e começou a tomar de conta, posso dizer assim, e institulando um modelo pedagógico e arquitetônico, diferente do modelo individualizado de antes, e colocando no centro do processo a figura do professor, com livros artesanais, caros e de difícil acesso. Nessa realidade de 1787, eles tiraram o poder do clero e deram imagem ao professor que antes não tinha. Só que aqui vocês viram que o custeio para os livros era muito caro. Então, assim, de certa forma, por mais que tenha acontecido uma segunda revolução, essa situação ainda não estava acessível para todos, porque não era todo mundo que tinha condição de ter acesso aos livros didáticos. E sem contar que a organização educacional era muito seletiva também. Tinham poucos alunos na sala, as salas eram pequenas, excluíam quem tinha dificuldade, excluíam principalmente as mulheres, os pobres, as pessoas de minoria étnicos sociais. Então, assim, a exclusão ainda acontecia de forma absurda. E pensando nas ideias de igualdade que vieram da Revolução Francesa, mostram que no século XIX começaram a surgir ideias de uma educação para todas as pessoas, visto como uma utopia para aquela época, que era impossível, você vivia naquilo, aquela era a sua realidade, e de repente alguém pensaria em excluir esse tipo de educação e realmente incluir, isso era impossível na cabeça das pessoas daquela época. Como você disse, as salas eram bem pequenas, e exatamente para que facilitasse também o momento de ensino-aprendizagem, mas de certa forma excluía, sim, pessoas étnicos sociais, mulheres e pessoas também pobres, como nós já sabemos que essa exclusão de pessoas pobres aconteceu por muitos e muitos anos na trajetória da educação, dos processos políticos e de todos os processos socioeconômicos e culturais. Isso. Agora, fazendo uma linha, né, de pensamento, em meados do século XX, aí surgiu a terceira revolução industrial educacional, que eles queriam, surgiu com o fim de sistemas educativos baseados na exclusão da grande maioria da população. Então, foi aí que eles começaram a ter esse pensamento de a gente precisa acabar com isso. Como assim a gente está excluindo? Então, eles buscavam escolarizar 100% das crianças até o ensino médio, pelo menos. E vinculação com as concepções modernas de democracia das nações ocidentais. Então, já começou a surgir aquele pensamento de democracia, de não é assim que funciona, a gente precisa acordar para a vida e parar de excluir essa minoria. Exatamente. Esse processo de democratização, ele trouxe diversidades para a sala de aula. Quando nós falamos dessa diversidade que entra no nosso sistema educacional, nós precisamos pensar que, de certa forma, quando você vai abrir espaço para mais pessoas, é preciso que você organize como que vai funcionar esse espaço para todos. Porque antigamente era um espaço reduzido, com poucas pessoas e pessoas selecionadas. Então, por isso é que a gente sempre precisa bater na tecla de reformulações, de revoluções, de novas perspectivas, para que a gente sempre esteja atualizando nossos métodos de ensino. Aqui diz que esse processo, ele quebrou a homogeneização e a elitização que acontecia no passado, abrindo portas para os questionamentos universalizantes e racionalistas do iluminismo. O iluminismo, ele surgiu assim que aconteceu a Revolução Industrial na França, e esse processo do iluminismo é justamente isso, para questionar, para pensar em possibilidades, em pensar em sair da caixinha, em refletir. Então, esse processo que aconteceu em outros lugares foram culminando essas reflexões acerca da educação. Então, esses processos isolados que acontecem em outros lugares, eles são muito importantes para todos os processos socioeconômicos e educacionais de qualquer lugar. E aí
E também surgiu a Constituição Sociopolítica e Ideológica contemporânea, que obrigava as instituições a respeitarem e a conviver com as diferenças dentro dos seus espaços, das salas de aula, dos espaços comuns da instituição. E a igualdade e a equidade são complementares e totalmente fundamentais na educação. Não adianta ser só igualitário e nem só De e não equidade. só praticar a equidade. É fundamental que os dois andem juntos. É importante considerar que a igualdade de direitos e deveres é importante considerar essa igualdade de direitos e deveres dentro do ambiente educacional e social. Como eu disse, né? Se você está abrindo as diversidades, então você precisa estabelecer políticas dentro desse ambiente. Quais são as políticas que foram estabelecidas? Igualdade de direitos e deveres, equidade dentro do ambiente educacional. O cenário advindo da integração de todos envolve a adoção de políticas públicas capazes de proporcionar não apenas o acesso e a permanência na escola, como também de viabilizar a todo mundo o acesso ao conhecimento, produzindo pela humanidade a situação. Bom, como foi dito Júlia, aqui... mas também é bem importante lembrar que com toda essa revolução e mudança de vamos agora ser igualitários e praticar a equidade e sermos politicamente corretos, é importante lembrar que também trouxe bastante desafio, né? E comprometimento com a qualidade da educação, porque não é só você falar que você é isso, você é aquilo, mas e os desafios que isso vai surgir? Porque não é assim, agora todo mundo vai ser igual, agora todo mundo vai ser igualitário. Então, não é assim que funciona. Também vieram muitos desafios juntos. E um desses desafios é justamente esse que foi citado. Essa adoção de políticas públicas capazes de proporcionar não apenas o acesso e a permanência na escola, como também de viabilizar a todo mundo o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade. Pensar em como isso vai funcionar é um grande desafio. É um grande desafio. E realmente não é fácil pensar sobre isso e também pensar em como isso vai se configurar dentro desse ambiente. E é aí que a gente acaba entrando na quarta revolução educacional, né? Porque com essa necessidade de reinventar a educação, as mudanças se tornaram necessárias para construir um novo modelo educativo. E a ciência também precisou considerar as dimensões complementares de conteúdo, de forma e, assim, como seria essa mudança nas relações entre os docentes e os discentes, lembrando da dimensão ética e da responsabilidade social, que agora já faz parte desse novo contexto. Então, as mudanças foram necessárias e, por isso, teoricamente, aconteceram. Com certeza. E todas as revoluções, elas são passíveis de mudanças, elas são passíveis de estarem em continuidade, elas nunca estarão completas, sempre precisarão ser reformuladas e complementadas, até porque a nossa sociedade ela muda muito e os conceitos precisam sim ser melhorados. E Ulisses ele trouxe esse artigo com essas visões do passado para que a gente também pudesse refletir todas essas questões históricas diante da nossa realidade, diante esse cenário que nós temos hoje. Sim, e também essa quarta revolução, ela vislumbrava e sempre vislumbrará a visão dos alunos como autores do conhecimento, realmente dá voz e dá espaço para esses discentes dentro da instituição. E aprendizagem coletiva e cooperativa, não só uma coisa única, uma coisa VIP, porque justamente a gente está falando de igualdade e equidade, então não tem porquê. É importante aprender a trabalhar em grupo, né? Sim, com certeza. Com curiosidades, questionamentos, metodologias ativas de aprendizagem. Então, assim, não só ser só aquela chatice de escola, e sim uma coisa diferente, que abrange todos os alunos juntos. E também uma aprendizagem baseada em problemas, que é uma das formas que vem sendo adequado
esse novo papel, com as abordagens inovadoras, contextualizadas no mundo real. Então, trazendo para o mundo real aquela educação do aluno, para que ele possa dar significado ao que ele está aprendendo. E também possibilita a construção do conhecimento dele próprio. Então, ele produz seu próprio conhecimento e o professor apenas dá os meios para essa produção. Trabalhos coletivos, importantíssimo, lidar em grupos na escola, questionamentos e resolução de problemas complexos, articular com novas e diversas tecnologias de informação e dando ênfase para tecnologias de informação. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, a gente vê como essas tecnologias de informação não eram utilizadas, existiam esses meios de comunicação virtuais e que agora a gente vai dar mais valor. Então, dar ênfase às tecnologias de informação, uma coisa que realmente está aí para ser utilizada. Pode ser utilizada para o mal, sim, mas também pode ser muito boa para os alunos no processo de aprendizagem. E sempre também preocupar com a ética, né, pessoal e profissional dentro e fora da escola, porque, querendo ou não, nós, professores e futuros professores, educamos o aluno não só ciências, matemática, geografia, e sim a ética já para a formação de cidadãos em si, né? Isso, e bons cidadãos, se dá o quê? Cidadãos. Cidadãos. E sempre visando a inovação, né? Vamos parar de, vamos fazer o que todo mundo já fez. Não, vamos inovar. E a gente vê muito isso nesses programas de apresentação de trabalhos, que os alunos já estão criando coisas. É muito legal ver essa inovação que está surgindo e as pessoas parecem que realmente estão saindo da casinha. E transformar e construir essa justiça social que todo mundo tanto prega, né? Todo mundo ter acesso, e acesso com qualidade, acesso com equidade, e um acesso à educação de maneira justa. Porque você tem que pensar naqueles que não têm condições, você tem que pensar naqueles que têm dificuldades, pensar naqueles que também têm os seus transtornos familiares e todos os contrapontos que possam impedir uma realização eficaz desse ensino-aprendizado. É isso mesmo. Só pontuando aqui o final, o Ulisses ele também nos traz um curso, na verdade ele traz apenas uma informação sobre esse curso, um curso muito interessante, de especialização em ética, valores e saúde na escola. A busca da convergência de diferentes linguagens e ferramentas na concepção do curso e do ambiente virtual de aprendizagem. O caminho seguido foi da aprendizagem baseada em problemas e por projetos, buscando avançar na compreensão desses processos, com transformações na concepção e organização didática. Ou seja, esse curso ele vai conciliar com as metodologias, com as possíveis problemáticas que possam surgir. Ele vai, com certeza, intermediar em muitas situações que os professores e todos os discentes, professores e todos da gestão escolar possam enfrentar. Então, esse curso que ele nos informa, ele é muito interessante, porque falar de ética é uma coisa que vai refletir em todos, não tem jeito, e valores e saúde na escola, porque assim, o ambiente de ensino-aprendizagem, ele precisa ser muito limpo, precisa ser muito tranquilo, porque é uma realidade e você se torna família daqueles que estão ali. Não tem jeito. Quem está inserido na educação agarra aquelas pessoas ali como se fossem família. Então é importante que haja respeito, que haja ética profissional e que haja todas as qualidades possíveis para que torne esse ambiente mais saudável e mais qualitativo. Isso. Então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa discussão. E obrigada, Júlia, por entrar nessa comigo, né? Discutir sobre isso. Foi bem bacana. Com certeza a gente vai aprender bastante ao longo do tempo e já aprendemos. Então é isso.
Esse artigo foi muito bom e pôde nos proporcionar muito, tenho certeza. Espero que todos possam compreender o que a gente trouxe aqui. Sim. Beijinho, obrigada, tchau. Obrigada, tchau.